Boa tarde, sou Raquel Rodrigues, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, e a entrevista faz parte do projeto de extensão LAMULI, Laboratório Multidisciplinar das Licenciaturas. O projeto, a formação de professores em Educação Física da UFES e a relação com a educação básica, contribuições do componente curricular estágio, que está articulado com a disciplina de estágio curricular 4, do curso de Educação Física, que trata a Educação Física no ensino médio. O projeto possui o objetivo de compreender o lugar do planejamento na execução de atividades nas aulas de educação física, bem como a superação da dicotomia teoria e prática a partir da abordagem crítico-superadora. Inicialmente, quero agradecer ao professor Rui Braga pela disponibilidade em participar dessa entrevista, em trazer um pouco de sua experiência para o debate acerca da formação de professores e para o ensino médio da educação básica. Olá, Raquel. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição. O professor Rui Braga é professor da Universidade Estadual da Bahia, UNEBS, o campus 12, Guanambi, Bahia, licenciado à coordenação de Políticas Sociais da Casa Civil do Estado da Bahia, doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia, 2021, membro do Grupo LEPEL, FACED UFBA, membro do Grupo Gentes UNEB, Campus Irecê, mestre em Educação pela Universidade Federal da Bahia, 2010, especialista em Esporte Escolar pela UNEB, UNB, 2007, especialista em Metodologia do Ensino e da Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer pela UFBA, 2008, especialista em Gestão da Educação Profissional, 2014, e graduado em Educação Física pela Universidade Católica do Salvador, 1989. Diretor-geral do Centro Estadual de Educação Profissional em Controle de Pessoas Industriais e Processos Industriais, Nilton Sucupira, 2009-2015, e eleito membro do Fórum Estadual de Educação Profissional da Bahia, como representante dos diretores, bolsista do convênio MEC-SEC-IAT, Formação de Professores, Renafor, 2012 e 2013, Polos Itapetinga e Morro do Chapéu, diretor-geral do Centro Estadual de Educação Profissional em Apoio Educacional e Tecnologia da Informação, Isaías Alves, 2015, tem experiência na área da educação física, com ênfase em educação física escolar, esporte escolar e educação profissional, com ênfase em gestão escolar e pesquisa e intervenção social, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, escola, educação física, esporte, trabalho pedagógico, intervenção social, pesquisa e emancipação humana. Atualmente é professor da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus 12, Guanambi. Professor Rui, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a primeira questão que perpassa o tema da nossa entrevista. O que é basquete de rua, qual a origem, onde se pratica, como se joga e possui competição? Quais as principais diferenças entre relação ao basquete tradicional? Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, Raquel. Estou extremamente contente em poder participar desta ação junto com a sua disciplina na universidade e o laboratório de pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana. Pois bem, o basquete de rua é uma reinvenção, uma reestruturação, uma remodelagem do basquete tradicional realizada e construída e originalizada nos guetos nova-iorquinos. Isso tudo se apresentou nos Estados Unidos, onde nasceu o streetball, né, o basquete de rua, onde nasceu no Bronx e no Brooklyn, periferia dos Estados Unidos, na comunidade negra, na comunidade onde existem ações diversas contra-hegemônicas que estão ao tempo inteiro debatendo e fazendo contrapontos
quanto a essa sociedade e o sistema que está imposto principalmente nos Estados Unidos. Pois bem, esta reinvenção do basquete tradicional, ela se deu por conta de uma necessidade da comunidade negra, da comunidade mais carente, mais pobre, poder acessar a esta modalidade que nos Estados Unidos é tão famosa como é o nosso futebol aqui. Né? Então, o que é que acontece? Esta comunidade foi se organizando e jogando aonde tinham estes espaços para poder fazer a prática do basquete. Que ele não começou a ser jogado como uma criação de rua. Não, ele começou a ser jogado de forma tradicional, na rua, e passou a ser de rua. Ele passou a ser de rua. Por que ele passou a ser de rua? Porque eles começaram a fazer as alterações nas regras, nos modos e na sua estética do jogo. Então, isso foi o que deu uma nova configuração ao basquete, que hoje nós conhecemos como basquete de rua. E não o basquete na rua. Não é o basquetebol tradicional jogado na rua. Muito pelo contrário. O que nós estamos vendo hoje, mais na frente a gente vai conversar sobre isso, é o basquete de rua sendo jogado na quadra. Né? Buscando uma ação de institucionalização do basquete de rua. Mas isso a gente vê um pouquinho mais na frente. Então, o que é que acontece? Como é que isso foi acontecendo? Atrelado a estas ações do basquete de rua, não foi só uma alteração de regras. Não foi só uma alteração do espaço. Tiveram outros elementos que foram se incorporando a esta atividade realizada na rua, que foi tomando uma nova formatação. Então, estes sujeitos, eles incorporaram, até porque estavam numa comunidade no gueto, incorporaram a música, e a música não podia ser outra a não ser o hip hop. Incorporaram o hip hop. Muito difícil você ter uma música e não ter atrelada a ela uma dança. E esta dança, ela também foi incorporada, e não poderia ser outra dança que não fosse o break. Né? Então, nós temos o hip hop, nós temos o break, e nas danceterias das populações negras existe uma movimentação dos DJs e dos b-boys e b-girls, que são os MCs. Né? Então, esses três elementos, o hip hop, o break e os DJs, os MCs, eles se articularam junto a esta ação que acontecia na rua, através daqueles rádios imensos. A gente vê muito isso em filmes mais antigos, eles trazendo aqueles rádios que botam no ombro e tal. Foi exatamente daquela forma que foi nascendo a ação do streetball. Então, eles levaram isso para a quadra, deixavam na arquibancada ali tocando a música e eles jogando. Muito desses atores, desses sujeitos que jogam basquete e tal, eles têm muito impregnado em Nova York, no Brooklyn, principalmente, no Bronx. Tem muito isso, que é a tradição e a ação do grafite. Esse grafite ele foi se incorporando enquanto tinha um grupo jogando, tinha um grupo do lado de fora ouvindo música e grafitando. Grafitando as arquibancadas, grafitando o chão, grafitando o ambiente. Daí nasceu o movimento hip hop. Com o break, que é a dança,
a música, que é o hip hop, os MCs e os DJs, e o grafite. São os 4 elementos do movimento hip hop. Isso foi trazido para a quadra no momento do jogo do basquete de rua. Em 2009 e 2010, eu fiz um escrito, foi a minha dissertação de mestrado, que tratou sobre o basquete de rua. E nesse trato com o basquete de rua, nós defendemos o basquete de rua como o 5º elemento do movimento hip hop. Exatamente por conta desta estrutura de montagem que isso foi para a quadra. Né? Então, esta incorporação, né, é uma relação de conhecimento por incorporação. Essa incorporação do basquete de rua ao movimento hip hop, como nós defendemos, dá uma amplitude do que é o basquete de rua que hoje nós conhecemos no mundo inteiro. Rui, mas como isso se deu e como é que isso ocorre, essa movimentação do conhecimento do basquete de rua no mundo todo? Isso se deu a partir do momento em que eles começaram a fazer o debate racial, o debate social, de um modo geral, das suas condições de vida e das suas condições humanas, das suas condições de se inserir no basquete tradicional a partir de um basquete de rua. Então, esse debate começou a perpassar por dentro dessas comunidades. E isso se proliferou no mundo inteiro. No Brasil, por exemplo, nós temos isso muito fortemente no Rio de Janeiro, com a Central Única das Favelas, a CUFA. Central Única das Favelas é uma central que tem esses debates e agregou o basquete de rua nas comunidades do Rio de Janeiro, fazendo algumas ações. Nós temos algumas observações a serem feitas sobre este movimento e esta movimentação por conta da forma que isso foi sendo trazida e foi sendo disseminada no mundo inteiro. Que não foi, não é, a forma original do seu nascedouro, como foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos teve um debate muito forte sobre racismo, um debate muito forte sobre as questões sociais de habitação, de alimentação, as relações muito fortes do policiamento, da relação comunidade-polícia. Então, teve um debate, e existe esse debate até hoje. Nós, recentemente, vimos Vidas Negras Importam. Né? Esse é um movimento que vem da periferia. Ele é um movimento forte que ele vem da periferia. Ele não parte do centro para a periferia, não. É da periferia para o centro. Então, esse é um movimento muito forte que isso se deu e se proliferou, e o basquete de rua agregou, se incorporou nesse movimento, e isso é refletido nas quadras. O Black Lives Matter, nós vimos na NBA, que é o top do basquetebol mundial, nós vimos a movimentação destes atores que estão na NBA, e eles deram a linha do processo. Pararam a liga, fizeram movimentação, fizeram um movimento forte, e com as grandes estrelas do basquete mundial, né, do basquete norte-americano. Então, como trazer o basquete de rua para dentro da quadra? Que é tentando responder a pergunta de existe competição? Uhum. Bom, as movimentações e as relações contidas no jogo, do drible, da finta, do arremesso, isso eles foram trazendo para dentro da quadra de forma
de forma mais extraordinária possível. Então, eles dificultaram a ação o máximo que eles puderam e levaram para dentro da quadra. Então, eles construíram isso nas quadras dos bairros, ou seja, na rua. Eles construíram essa movimentação na rua e levaram essa movimentação para dentro da quadra. Eles começaram a ter notoriedade. Porque o esporte tradicional, eles gostam do espetáculo. Eles gostam de espetacularizar o processo. Eles gostam de traduzir isso em uma mercadoria. E foi assim feito. Por isso esses atletas, né, eles têm bolsas nas universidades, eles ganham milhões de dólares com patrocínio, porque o sistema mercantiliza a ação e traz para a espetacularização. Estas atividades, elas não estão ocultas nesses atletas. Eles fazem sabendo, porque eles têm uma ação direta com a sua comunidade de base. Muitos desses jogadores, por exemplo, eles têm uma ação social muito forte nas suas comunidades. É que não é difundido, isso não é divulgado, porque a mídia não tem interesse em divulgar esse tipo de ação, então fica parecendo que eles estão fazendo o jogo pelo dinheiro, única e exclusivamente, nada tem de volta para a sua comunidade ou para o seu lugar do nascedouro, a sua origem. Né? E muitos deles têm ações sociais. Tá? Então, essa é uma ação muito forte do basquete de rua. Um dado interessante, Raquel, de contraponto com o sistema do basquete com o basquete de rua, são os apelidos ou as nomenclaturas que eles dão a determinadas jogadas. A dissertação ela se transformou num livro, que é o nosso livro Basquete de Rua. E nesse livro, nós estamos trazendo algumas dessas nomenclaturas. Né? E eu vou aqui só aproveitar para fazer uma pesca, né, do livro. Então, no momento do jogo, na rua, e eu tenho observado muito isso nas narrações atuais do basquete norte-americano, muito dessas nomenclaturas sendo utilizadas pelos narradores. Então, eles dizem, aqui não. O que é aqui não? Aqui não é quando o jogador dá um toco no outro. O cara vai arremessar e o cara dá o toco. Aí diz, olha, aqui não! E eu já vi muitos narradores, inclusive nas TVs que fazem a transmissão dos jogos, quando acontece o toco, ele grita, aqui não! Ou seja, eles já estão começando a incorporar, inclusive, a nomenclatura. A forma da relação com o gueto, com o basquete de rua, incorporando ao processo. Né? O cara diz, esse aí é água com salsicha. Água com salsicha nada mais é do que um jogo quando está ruim. O jogo está ruim, está feio de ver. Água com salsicha. Quer dizer, eles têm uma nomenclatura própria. É muito engraçado. Bebezão, jogador que reclama de tudo. Chapa quente, é um jogo muito disputado. Agora, esta nomenclatura é fantástica. Coca-Cola. Olha a relação que eles fizeram com a Coca-Cola. Jogador ruim que só tem pressão. Observe. Quer dizer, eles estão dizendo que a Coca-Cola, o refrigerante mais famoso do mundo, é um jogador, é uma bebida ruim. Só tem o gás. Uhum. Então, observa. Então, eles não fazem à toa. Eles não fazem uma relação do nada. Eles têm uma relação bem
bem estruturada, né? Espremedor de laranja, dar o toco e prensar a bola na tabela. Então, eles têm toda uma... Tem uma série, tem várias, tem um monte de nomenclatura. A mais conhecida nossa é o mascarado. Mascarado é aquele jogador que prende a bola, que fica com a bola o tempo todo e tal. No futebol é a mesma coisa. Ih, cara, mascarado. No baba é muito comum, né? No nosso baba. Então é muito comum. Então, estas são apenas algumas nomenclaturas que eu estou aqui trazendo. Seu boneco, quando o jogador esconde a bola na camisa. Esconder a bola na camisa é uma jogada clássica, típica do basquete de rua. Você só vê isso no basquete de rua. Até porque no basquete tradicional, se você prende a bola na camisa, o árbitro marca falta. Então, você só vê esse tipo de jogada no basquete de rua. Né? Esse basquete jogado que podem ser jogado com várias pessoas, pode ser jogado um a um. Né? Um e o outro lá. Vamos jogar o bola. Pronto, pode ser jogado também. E pode ser jogado com mais gente, mais do que 5. Então, é uma atividade muito inclusiva e que dá a possibilidade de fazer. Essas são algumas diferenças que existem no basquete de rua e no basquete tradicional. As regras é uma delas. Né? Me lembrei aqui de uma outra questão. O garrafão. Sim. O garrafão, antigamente, era tipo um V. Né? E aí tinha uma bola lá na frente. Ele era longo e afinado. Hoje, ele é reto. Hoje, o garrafão é reto. Por que hoje o garrafão é reto? Eles não dizem isso. Mas nós que estamos sabendo como é que se processa isso na rua, porque na rua, inclusive, não tem garrafão. Na rua não tem garrafão. Por quê? Porque você arremessa a bola e se você pegou a bola, você pode arremessar na mesma tabela. Imediato. Então o jogo é muito mais dinâmico. Eles aí diminuíram o espaço do garrafão, deixou o garrafão como 2 hastes assim e tal. E encurtou o espaço. Como no jogo tradicional você não pode eliminar ele porque tem toda uma regra em cima disso do garrafão, eles aí diminuíram o espaço. O jogo ficou mais dinâmico. Não tenha dúvida que o jogo ficou mais dinâmico. Né? Então, mas isso já foi uma alteração que eles trouxeram, captaram do basquete de rua. E existem várias outras mudanças e alterações que o basquete de rua nos mostra enquanto elemento de contestação e de próprio jogo e lazer. Muito bom de ter conhecimento dessas particularidades e entender como a população, né, ela se apropria de uma forma, de um bem, de uma cultura corporal e faz seu ressignificado, né, trazendo outros elementos, adaptação, adequação, a partir de suas necessidades, suas formas de ver o mundo, de enxergar, de reivindicar o mundo. Muito bom. Sim. Rui, e nesse caso, utilizando como uma referência a segunda pergunta, né? Como podemos compreender o basquete de rua enquanto uma manifestação da cultura corporal? Veja. A nossa defesa dele ser inserido como o 5º elemento do movimento hip hop perpassa exatamente por compreender uma manifestação como manifestação da cultura corporal. Por quê? Porque eu entendo o basquete de rua como um tripé. Ele é um jogo cultural do corpo. Como assim? Porque toda a ginga que existe no basquete de rua, nesse jogo, ela é específica, é singular. É singular, só existe no basquete de rua. Já fizeram várias comparações com a dança, com o balé, com um monte de coisa, com salto. Já fizeram um monte de comparações para identificar
basquete de rua com outras modalidades esportivas, etc. Não tem como você fazer, porque ela é singular. Ela tem o seu jeito, o seu modo, a sua significação. Quando, dentro dos elementos da manifestação da cultura corporal, nós podemos colocar o basquete de rua em dois deles, enquanto jogo e enquanto esporte. Enquanto jogo, no início da fala, está bem nítido, porque ela não tem uma regra própria, ela faz as adaptações conforme os seus espaços, os seus tempos, os seus modos. O instrumento mais famoso da educação física e da nossa ação, que é a bola, depende muito de uma série de elementos, e isso vai caracterizando um jogo por você ter adaptações das regras em determinado momento e em determinada necessidade que você encontra daquele espaço. Então, você tem como um jogo. E por que eu estou trazendo como esporte? Eu estou trazendo como esporte porque o esporte tradicional está começando a incorporar elementos, pequenos elementos do basquete de rua no seu esporte tradicional. Na última Olimpíada, já teve uma demonstração de uma atividade chamada 3x3. O que é o 3x3? Jogada em meia quadra. Jogado com 3 elementos, onde conta a bola que bate no aro, conta ponto, onde conta um monte, incorporando elementos do basquete de rua para uma esportivização. Então, é por isso mesmo, por conta dessas ações, eu estou aqui colocando que nós podemos trazer o basquete de rua como duas ações da manifestação da cultura corporal, o jogo e o esporte. Não estou aqui querendo dizer que o basquete de rua é um esporte. Não é isso. Estou dizendo que a gente pode trazer para fazer um debate e uma discussão do basquete de rua enquanto esporte, fazendo a sua relação com o basquete tradicional. Certo? Ele vai ser aí um apêndice, no caso do esporte tradicional, de um dos quatro do Quarteto Fantástico. Né? O vôlei, o basquete, o futsal e o handebol. Então, no caso do basquete, nós temos o basquete de rua que faz aqui um apêndice e alimenta. O basquete de rua fica dando elementos para você incorporar ao basquete tradicional. É intencional? Não. Mas o modo de produção capitalista faz isso. Pega os elementos que a sociedade desenvolve e incorpora ao seu processo de mercadorização e vende. E é o que vem sendo feito com os jogos todos, inclusive do basquete tradicional. O basquetebol norte-americano faz isso. Eles vendem as suas ações, as suas atividades e as suas ligas pelo mundo inteiro, com a N1, por exemplo. Então, eu vejo que o basquete de rua tem toda uma ligação com os elementos, com esses dois elementos da manifestação da cultura corporal, por conta dessas especificidades e da sua própria singularidade. Entendi. É uma coisa interessante quando você traz esse tipo de debate, porque a gente fica algumas pessoas entendem como se a discussão fosse uma coisa isolada, né? Apareceu o basquete de rua como não tivesse todo um contexto histórico, social, de classe, que se apresenta nesse processo de uma reconfiguração, uma nova, a partir de uma necessidade de um determinado grupo em participar, em elaborar, em contribuir nessa manifestação da cultura corporal. Quer dizer que é uma forma de jogar o basquete, trazendo essas particularidades, e isso eu acho importante de apresentar para as pessoas
que o basquete de rua ele termina sendo essa configuração que você colocou a partir dessas particularidades. Muito bom. É importante, inclusive, o debate disso dentro da universidade, porque isso já acontece na escola pública de uma forma que as pessoas não conseguem ainda fazer não conseguem conceituar, que é o principal da escola pública, tem que fazer o menino trazer conceitos, elaborar conceitos, e você não consegue enxergar isso dentro da escola pública, porque existe um obstáculo ali, uma nuvem que não permite, mas a escola pública já traz isso. Já traz isso de forma... Aí, quando você fala de já traz isso, é a questão do papel do professor, né? Em organizar, em sistematizar essa manifestação que está chegando à escola, até mesmo pela juventude, pela adolescência, em que eles trazem essas formas deles jogar nas suas comunidades, na rua, e quer realizar em sala de aula, né? Nesse caso, o espaço pedagógico, que é a quadra, na escola pública. Muito bom. E olha só, eu tenho aqui fazer aqui um pequeno relato do início de 2020. Início de 2020. Antes da pandemia, antes de parar tudo. Né? Eu estava dando aula e na minha turma tinha um cadeirante. E eu tinha planejado a minha aula toda bonitinha, toda arrumadinha, inclusive para incluir o cadeirante, já tinha sensibilizado os colegas todos para a gente poder fazer atividade, ele tal. Beleza. Quando chegamos no ginásio, a escola que eu trabalhava tinha um ginásio de esporte, quando chegamos lá no ginásio de esporte, tinha um grupo jogando futebol e tinha um grupo na arquibancada com uma bola de basquete e sei lá o que foi que aconteceu, a bola desceu a quadra e caiu na quadra. Um dos meninos pegou a bola e fez assim, professor, faça uma atividade aí com a gente, aí jogou a bola para mim. Eu já estava com minha atividade toda planejada. Alterei tudo, Raquel. Alterei tudo, meu planejamento foi para as cucuia. Por quê? Porque eu queria, a partir daquele momento que o menino me instigou, me provocou, eu me senti com o desafio de colocar aquele cadeirante numa ação com a bola de basquete. A cabeça ficou enlouquecida. Eu já não sou muito certo. A cabeça ficou doida. Enfim, eu fiz uma atividade com basquete de meia quadra, com 4 grupos, onde nós tínhamos 8 em cada grupo. Em torno de 25, 30... Eram 8 mesmo. Era 8 vezes 4, 32. Não, foi entre 8 e 6, eram 30 e poucos alunos. É isso mesmo. Média de 8. E o cadeirante estava em um deles. Pois acredite, Raquel, o menino que fez a cesta foi o cadeirante. O menino que fez a cesta. O ginásio de esporte foi a loucura. Você não tem noção de como aquele ginásio de esporte foi a loucura. Os meninos não queriam mais aula de nada. Eles não queriam mais aula de nada. Depois dessa atividade, na aula seguinte, eu preparei eles e disse, olha, agora nós vamos fazer um debate. Na próxima aula nós vamos fazer uma conversa sobre essa aula, viu? Tal. Bom, enfim. E levei. Na aula seguinte, nós discutimos a atividade. Você precisava ver os relatos. Cada relato fantástico. E o que é que foi feito? Uma adaptação da regra para que, primeiro, o cadeirante pudesse participar. Segundo, para que eu pudesse fazer uma adaptação com mais de 5 em meia quadra. Na verdade, botei 16 em meia quadra, porque foram 2 grupos de 8. Botei 16 na metade da quadra. Né? E fui fazendo uma movimentação. Então,
Isso nada mais, nada menos do que um basquete de rua feito na quadra. Onde tivemos uma série de adaptações com uma bola de basquete. E o menino corria, valia, tal, só não poderia... A única, para não dizer que não tinha regra nenhuma, a única regra que estabeleci foi: não pode segurar a bola e sair correndo como se fosse futebol americano. Ah, tá certo, pronto. Funcionou. Eles saíam batendo, eles saíam passando. Joga aqui, joga ali, joga para Davi. O nome do menino é Davi. Lembrei. O nome do menino é Davi. Joga para Davi. Então, até porque, o que era que Davi fazia? Ele não batia a bola, ele botava a bola no colo, ele cadeirante, ele botava a bola no colo e, ó, com a cadeira, vapo, quando chegava perto da cesta, ele metia. Olha, foi fantástico, sensacional. Então, esta ação na escola pública, ela acontece. Nós, professores, é que temos que ter a sensibilidade de perceber o que está acontecendo com estes estudantes que eles estão trazendo para a escola, e daí a gente sistematizar. E daí a gente colocar de forma coerente para que eles possam compreender a lógica interna dessa ação. Se compreendem, eles vão fazer o jogo pelo jogo. Eles vão fazer a atividade pela atividade. Nós é que temos que dar nexos e relações e fazer a provocação, para que eles possam fazer, inclusive, elaborações. Aí a gente começa a construir conceitos. Rui, e nesse caso, para a gente encerrar a entrevista, por que é importante a juventude aprender este conteúdo? O que é que você pode trazer para fazer esse debate, já que você foi professor de educação básica durante anos, chegou a ser diretor? A importância desse conhecimento. Olha, todo conhecimento ele é importante. Mas o professor Demerval Saviani, ele nos diz o seguinte: nós precisamos ter em mente, nós precisamos sistematizar o conhecimento e nós precisamos saber diferenciar do que é principal e do que é secundário. Do que é importante o menino aprender, sair daquela série, daquele módulo, daquele ciclo, e o que ele precisa aprender naquilo ali. Ele não pode sair dessa série, desse ciclo, sem aprender o que é principal. Na educação física, os elementos da cultura corporal são, né, os elementos, eles são o principal que o estudante precisa aprender durante a sua vida escolar. E, no caso do esporte ou do jogo, e o basquete de rua se inclui ali ou aqui, com as suas devidas proporções, ele precisa ser desenvolvido. Por quê? Porque existe um acúmulo que a humanidade fez durante o tempo. Então, se não tiver o acúmulo, se a gente não apresentar a nossa juventude, o que foi acumulado ao longo do tempo, a gente está matando a história. A gente está negando o conhecimento a esse grupo, a esse coletivo. E a gente não pode fazer essa negação. Não deve fazer essa negação. A gente precisa apresentar os elementos necessários para que eles façam elaborações. E este conteúdo é um conteúdo importante até por conta da sua historicidade. A sua história, a história do basquete de rua, ela nos mostra elementos da realidade social, econômica, de classe, como você mesmo trouxe. Então, o basquete de rua vem trazendo isso. Quando a gente faz o nexos e relações com o basquete tradicional e vendo como o Deus mercado insere com
a moeda, o capital, é o momento da gente fazer reflexões. Nós podemos fazer com basquete, nós podemos fazer com o futebol, nós podemos fazer com o tênis. Existem outras modalidades esportivas que nós podemos trabalhar isso. Então, esse conteúdo, ele é importante para a juventude, porque a gente não vai negar o acúmulo que aconteceu ao longo do tempo. E esse acúmulo que a humanidade nos deu, nos apresentou, desenvolveu durante esse período, a gente tem que trazer para esse grupo e para esse coletivo de estudantes. Professor Rui Braga, muito obrigada pelo esse momento, dessa troca de experiência, a partir do que você escreveu, tem a sua dissertação, a partir de suas experiências na educação básica, na universidade. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Raquel. Estarei sempre à disposição. Você é uma querida, uma amiga do coração, bonitona. Nós estamos aqui. Estamos aqui juntos, sempre. Conte conosco no que for necessário. Estaremos sempre às ordens.